Vamos lá, gente, para mais um vídeo. Aqui nesse momento presente é bom dia. Estamos no sábado, 22 de agosto, exatamente 9h58 da manhã. E eu recebi um sinal que eu pedi para Deus, para o universo, para a energia, para o vácuo quântico, como tu quiser chamar. E eu quero comentar sobre isso daqui. E isso daqui, cara, me fez lembrar de um dos primeiros vídeos do canal, onde eu gravei esse vídeo em praça pública e uma pessoa me observou e depois veio falar comigo. Vendo aquilo que eu estava fazendo, ela veio desabafar comigo. Mas vamos lá. O vídeo de hoje, ele parte de um pensamento que eu estava tendo lá na barbearia, enquanto estava fazendo a barba hoje de manhã, estava lá às 8. E na minha cabeça tinha o seguinte pensamento: a vida acontece em várias camadas e a gente pode entender a vida de muitas formas. Quanto mais a gente aprofunda uma camada, mais complicado, mais detalhado vai ficando, porque tu entende que uma coisa leva a outra e dentro dessa camada tem camadas e dentro dessas outras camadas tem mais camadas e tu vai te aprofundando. E no começo do autoconhecimento, vamos trazer essa palavra bonita para cá, né? Mas muito importante. Quando a gente passa a olhar para dentro, nós vamos encontrar a vida em várias camadas. E o mais interessante é saber que nós temos essas possibilidades detalhadas dentro da gente, de olhar a nossa vida, os nossos medos, os nossos traumas em várias camadas e entender o que aconteceu. Só que o mais interessante mesmo é simplificar tudo isso. É como se tu fosse adentrando a tua vida lá nos detalhes e olhando para aquele mar de detalhes, tu pensasse assim, ó, show, eu entendi o que eu posso fazer, mas agora eu quero voltar à superfície, no momento presente, e eu quero simplificar. Eu quero entender que a vida é simples. E vocês viram aí no canal o último vídeo, onde eu estava lá num dia de trabalho, durante o meu horário de intervalo, falando que eu quero fazer isso daqui. E durante 2 dias, um dia antes daquele vídeo e no dia do vídeo, eu pensei assim, ó, Senhor, eu falo Senhor, tá? Deus, Senhor, Universo, me dá um sinal, cara. Me dá um sinal das coisas que eu tenho no meu coração. Já compartilhei aqui que eu sou muito racional, muito mental, mas eu estou crendo para ver nesses últimos tempos, e isso está me direcionando para cá. Cada vez mais afinidade com vocês, cada vez mais afinidade em passar uma mensagem desse jeito aqui, cara, com autenticidade, sabe? Então eu tô aqui com uma xícara de café que já está esfriando. Sábado de manhã, saí da barbearia e pensei, cara, vou gravar, porque isso está tudo dentro de mim, eu quero compartilhar isso daqui. E aí ontem foi sexta e na quinta-feira eu já estava pedindo esse sinal. Na sexta-feira eu pedi também. E ontem mesmo a minha namorada mandou mensagem para mim, mandou uma foto falando assim, olha só, o que caiu lá no quarto? Esse bilhetinho que caiu, ó. Você fez tudo o que fez, lutou tanto para chegar até aqui. Para desistir agora? Vai jogar tudo fora? Sério? Eu escrevi esse bilhete, por isso que ele tá manchado assim, ó. Eu escrevi esse bilhete, cara, lá em 2020, quando eu ainda estava doente, quando eu saí do meu emprego seguro para tentar as vendas diretas e nunca tinha trabalhado com isso. Falei que lá eu tive um reboliço financeiro muito grande, o primeiro da minha vida. E aí eu escrevi, cara, esse bilhete porque a minha cabeça ela já estava entrando em outro patamar. E eu não podia mais desistir, cara.
eu já tinha caminhado muito, eu já estava muito longe de onde eu saí. Eu já estava na metade do caminho, só que ainda estava escuro, eu ainda não via nada à frente. Mas eu já estava muito longe para voltar. E aí eu escrevi esse bilhete. Você fez tudo o que fez, lutou tanto para chegar até aqui, para desistir agora? Vai jogar tudo fora, sério? Eu escrevi para mim mesmo. E esse bilhete ele fica pendurado aqui no guarda-roupa. Eu tenho aquelas braçadeiras a vácuo e boto ali no guarda-roupa. E isso fica durante meses ali grudado. E quando aquela sucção talvez perca a sucção, entra o ar, isso cai, esse suporte cai e esse bilhete cai junto, porque ele fica assim, ó, penduradinho ali. E justo quando eu pedi um sinal, esse bilhete caiu, cara. Ele só caiu 2 vezes na vida. E foi quando eu pedi alguma coisa. E aí esse bilhete me fez lembrar esse outro acontecimento de um vídeo que eu tenho aqui no canal, um vídeo mais recente não, desculpa, um vídeo mais tempos atrás, né? Quando eu ainda não tinha constância, que eu fui lá na praça da minha cidade gravar um vídeo, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo não sabendo ainda se eu queria fazer isso. Eu fui lá na praça, liguei a câmera e pensei, vou gravar. E foi um vídeo de uma fala mais técnica, talvez, porque eu estava mais contido, né? Eu já não tinha tanta afinidade com a câmera, ainda estava lá na praça, até desenrolar a história ficou mais robótico assim. E as pessoas passavam e olhavam, mas eu já tinha ficado até tranquilo com isso, mas ainda estava nesse patamar mais robótico, né? O começo aqui no YouTube. Depois disso, cara, depois que eu gravei o vídeo, né? Nos minutos finais, tinha um rapaz rodando em torno do tripé da câmera, né? Mais afastado assim. Olhava, mexia no celular, ia para o outro lado, olhava, e eu percebia isso aqui no meu campo periférico, é assim que se fala, né? Eu estou olhando para a câmera, mas eu percebo aqui a Celestina, que é a samambaia que tem aqui, percebo a janela que está me iluminando, mas eu estou olhando para a câmera. Então ele me via na visão periférica dele. Eu via ele na minha visão periférica, isso aí. Geminiano desenrolando a história, minha gente, vamos lá. E aí, quando eu terminei o vídeo, o rapaz perguntou assim, ó, cara, o que tu tá fazendo? Tu tá gravando pra onde? Porque ele entendeu, microfone, câmera. Eu desenrolando uma história sozinho, sem roteiro. Eu disse, cara, eu gravo pra colocar no YouTube. Só que eu não comentei sobre as minhas incertezas, sobre a minha falta de constância. Eu só comentei o que eu estava fazendo de fato naquele momento, gravando para colocar no YouTube. E ele falou assim, ó, cara, sabe que eu sempre quis fazer isso? Ele falou, e eu te olhei aqui, isso reacendeu o sonho que eu tenho no meu coração. E agora eu tô pensando que eu vou gravar, cara, porque eu ficava sozinho com os meus pensamentos. E quando eu te vi gravando, ele falou assim, ó, tu fosse a resposta, eu tô arrepiado de falar para vocês, tá? Tu fosse a resposta de uma coisa que eu vinha pensando. E aí eu te vi aqui, aleatoriamente, num dia que eu vim pra praça. Eu nem venho pra praça da cidade, cara. Eu não sou da cidade, eu sou do Rio Grande do Sul, geralmente final de semana eu tô em outros lugares, mas esse final de semana eu vim caminhar na praça, porque alguma coisa disse que eu queria estar aqui. Cheguei aqui, eu te vi gravando, ele falou para mim. E tu fosse a resposta de um sinal que eu estava pedindo. E aquilo me arrepiou e a gente desenrolou um papo depois disso. Porque o rapaz tinha contado que ele estava procrastinando muito, que ele só queria ficar em casa fumando maconha e que estava assim, mais jogado. Por mais que ele trabalhasse, que estava tudo ok, mas ele não estava fazendo nada com a vida dele. O tempo livre dele era para fumar o dele e ficar desse jeito, ficar mais jogado, para talvez fugir daquilo que ele precisava fazer. E cara, eu pensei assim, ó, putz, eu nem tenho constância, eu tô naquele momento, né? Eu tô gravando o vídeo, eu nem sei por que eu tô gravando, eu nem sei se as pessoas vão se interessar por esse vídeo. Pensamentos de quem está começando, a gente talvez pensa que quer viralizar,
que a nossa mensagem tem total sentido, né? A tal da síndrome do holofote, achar que porque nós estamos fazendo, o nosso conteúdo é importante e as pessoas têm que ver, porque tu se dedicasse tanto àquilo e tal. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem um pouquinho disso dentro de si, é isso que trava as pessoas, porque elas fazem um vídeo, seja para o Instagram, seja para o YouTube, seja qualquer tipo de conteúdo, a pessoa faz. E aí, porque não tem tantas curtidas, ou visualizações, ou inscritos, a pessoa acha que isso não é para ela, que as pessoas deveriam dar valor, porque eu me esforcei tanto, porque eu pensei no roteiro, porque eu pensei no cenário. E aí desistem. E o lance é a constância. O lance é tu fazer o movimento. É isso que eu prego aqui no YouTube. A minha filosofia de vida é presença. Mas eu tenho falado de movimento porque eu não me movimentava. Eu ficava no meu mundo mental. Isso me adoeceu, já está aqui no YouTube também. Então eu venho compartilhando esse processo do William que eu estou me tornando. Só que eu quero despertar isso em ti, só que te fazendo enxergar pela tua própria visão. Eu estou aqui para te passar uma mensagem. Se ela ressoar com o teu momento, que tu possas despertar por ti. Quando eu falo que eu estou aqui para te despertar, é para passar um conteúdo genuíno. Porque eu estou aqui, cara, amando fazer isso. E eu pensei, cara, hoje é um sábado que nós temos um casamento para ir aqui, celebrar o amor, celebrar a vida. E aí eu fui na barbearia, tem as coisas para fazer por aqui. Pensei, cara, eu vou fazer uma xícara de café, que agora já está de morno para gelado. E vou bater esse papo, porque a gente nunca sabe o que vai ser lá na frente, cara. E eu acho que esse vídeo que eu comentei, que eu fiz ali na praça da cidade, deve ter sido, foi ano passado, em 2025, porque eu já estava morando aqui. Mas não tinha constância. Foi um sábado de manhã que eu tive que me encher de coragem e ir lá gravar. Cara, mas assim, ó, eu pensei, não, eu vou. Porque se eu me programei para gravar, eu vou gravar. Só que eu queria desistir, cara, porque como eu não tinha constância, eu tava naquele momento de, eu não vou lá fazer. Eu não vou lá gravar. Cara, eu posso ficar fazendo outra coisa. E a outra coisa que eu faria seria a produtividade falsa para não fazer aquilo que estava na minha intuição. Tinha alguma coisa me chamando para ir lá na praça. Eu nem gravo lá. Foi o único vídeo. Não sei por que eu fui para lá. Talvez eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia falar no meio das pessoas. Só que por trás disso tinha um propósito maior. Alguém também saiu de casa naquele dia e precisava ver aquilo ali para responder uma questão interna que tinha. E naquele dia eu pensei assim, cara, olha só, fazendo a diferença na vida dessa pessoa. E ela fazendo a diferença na minha vida. Porque eu não queria ter ido lá gravar. Mas essa pessoa me confirmou e me mostrou um caminho que agora está aqui, tendo constância. Então essa construção, ela vem de tanta coisa, galera, que assim, é o movimento, é a presença e é a ação. Por isso que em determinado ponto do vídeo eu sempre vou trazer, vocês podem, cara. Tudo que vocês quiserem fazer, vocês podem. Eu pedi um sinal, eu nem sabia, eu converso com Deus, eu converso com o meu interno. Ora eu chamo de Deus, ora eu chamo universo, ora eu me sinto um espelho e falo para mim mesmo, meu eu do futuro, William, meu duplo quântico, como diz aí no YouTube, né? Me mostra um sinal. Vem daí do futuro para cá e me guia pela intuição. E aí eu pedi no sinal, minha namorada manda mensagem, olha só o que caiu lá no quarto. Justamente essa mensagem, cara, tu chegou até aqui para desistir agora? Agora tu vai começar a ter medo de novo? Depois do último vídeo aqui do canal, depois desse desabafo, que eu tô aqui seguindo o meu coração e perante a coisas materiais, não tem sinais, cara, não tem sinais, tem só o meu coração empolgado, cara. E aí eu venho aqui com todo o amor do mundo, cara, sabe? Faço um café e penso assim, é isso que eu quero falar.
porque o assunto vai desenrolar e todos vocês têm isso dentro de vocês, cara. Quando tu começa a te movimentar em direção àquilo que tu deseja fazer, as coisas se desenrolam e tu não vai saber como. Aí que tá o grande mistério. Isso daí é muito louco, tá? Porque assim, ó, hoje, aqui ó, 22 de agosto, num sábado de manhã, 22 de agosto de 2026, eu tô tendo constância num canal que eu criei no final de 2024, cara. Quase 2 anos depois, eu tô aqui agora empolgado. Mas eu criei o canal, eu pensei nessa conta, eu pensei no novo e-mail, porque eu gosto dessas coisinhas detalhadas também, né? Hoje não sou apegado no perfeccionismo que um dia me adoeceu. Perfeccionismo e estresse. Mas eu gosto tudo tintim por tintim. Só que hoje eu não deixo de fazer porque não está ajeitado. Hoje eu já vou atropelando com medo mesmo. Eu sei o que eu quero, eu me organizo para isso. Eu tenho sim um microfone, uma câmera bacana, um tripé, mas isso, cara, se precisasse fazer com celular, eu ia fazer com celular e deu. Eu ia encontrar um jeito hoje, porque eu estou empolgado com isso. E lá em 2024 eu pensei, vai ser canal William Souza. E eu vou ter um e-mail para esse canal, porque esse canal é o meu negócio. Aí eu comecei. O que aconteceu? Eu não tive constância. Eu já fui de começar muitas coisas, um geminiano que começa muitas coisas e não termina. Mas eu já aceitei esse fator, porque nós gostamos, aqui o nós agora, o nós das versões de Gêmeos, nós gostamos de saber um pouquinho de tudo. Eu amo a tecnologia, eu amo estar no externo, no interno, eu amo o processo mental, eu gosto do processo braçal, eu gosto do treino, do futebol, mas também gosto de ficar totalmente concentrado a ponto de nem escutar alguém que está falando comigo se eu estiver realmente concentrado. Então, eu já aceitei essas minhas versões curiosas, só que hoje eu estou empolgado com isso e é isso que ferve o meu coração. Enquanto eu fazia um monte de coisa e desistia, eu sabia que eu ainda não tinha encontrado o que eu queria fazer. E aí parecia um ponto negativo, né? Começar tudo e não terminar nada. Ou fazer bem feito até um ponto, mas largar isso e querer trocar de ramo, de profissão, né? Mas agora sim eu sinto entusiasmo. Agora sim eu estou fissurado nisso daqui, só que de uma forma leve, tá? Eu falo assim empolgado, mas longe hoje de ser um cavalo de arrancada, como diz a expressão, né? Eu me empolgo com isso daqui, cara. E esse vídeo, ele tá totalmente atualizado. Estou gravando hoje no sábado para postar hoje. Talvez até agora pela manhã. Porque tem o casamento hoje, então à noite dá para postar, mas aí eu vou ter que tirar aquele tempinho para postar. Então pode ser que eu grave e já coloque no ar, cara. Em menos de 24 horas, 2 vídeos. Porque minha intenção hoje é colocar um vídeo por dia aqui para dar vazão para esses pensamentos que mudam a vida das pessoas. Porque isso daqui me fez lembrar novamente de não desistir, por mais que eu acorde todo dia com alegria, por mais que eu tenha os meus momentos reflexivos e às vezes eu penso, cara, eu não estou vendo a saída dessa situação. E aí o meu mundo mental, ele se ativa e eu não vejo solução. E aí eu entrego, estou aprendendo a entregar muito. Crer para ver, é isso que eu estou aprendendo. Aí veio isso daqui. Aí isso me lembrou do rapaz lá da praça, do vídeo que eu gravei, compartilhando a minha vida naquele tempo também, falando um pouquinho do que tinha acontecido comigo e tudo mais. E aí vem novamente essa mensagem. Gente, é movimento e presença. Estamos aqui já, meu Deus, com quase 20 minutos de vídeo. Eu pensei que eu já estava falando um pouquinho a mais de 10 minutos. Mas olha só, não desiste, não desiste. Já foi a mensagem do vídeo anterior, já é a mensagem do canal, o lance é presença. E tu pode sim impactar vidas, mas o mais interessante é quando tu impacta por primeiro a tua vida, porque daí tu vai agir com autenticidade e as pessoas vão olhar para ti e pensar assim, ó, essa pessoa me inspira,
E tu inspira porque tu vive de forma inspirada, porque tu vive com entusiasmo, porque tu olha para a vida, seja qual for o momento, e tu pensa que é possível. Muitas vezes tu não vai ver a solução. Tu pensa assim, ó, como é que eu vou resolver isso, cara? Eu não estou vendo, eu não estou tocando aquilo que eu ainda desejo, mas alguma coisa dentro de ti fica pilhada, falando para ti que tá tudo certo. E aí tu segue num... Cara, tu vai aprendendo com isso, tu tem presença. Já compartilhei aqui um pouquinho, uma pitadinha dos lances do estoicismo, que o estoicismo é prática, não é obesidade mental, de tu acumular conhecimentos para se sentir estoico, porque daí é bonito, né? Daí é mais um rótulo bacana. Só que o interessante é quando tu aplica. Tudo na tua vida fica interessante quando tu aplica. Quando tu vai para jogo e pensa assim, ó, cara, o movimento me faz avançar. Por mais que eu erre 1, 2, 3 vezes seguidas, mas uma hora dá certo. E tem uma frase muito interessante que fala, só precisa dar certo uma vez. Uma vez que dá certo, tu entende que é possível. E aí, quando o teu interno e o teu externo se alinham sabendo que é possível, aí tu avança a passos largos, mesmo não vendo muitas coisas acontecerem. Porque primeiro precisa limpar. Como diz a química ou a física, um corpo não pode ocupar, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se tu não limpar primeiro, se não der errado primeiro, tu não abre espaço para aquilo que dá certo chegar na tua vida. É por isso que as novas conexões precisam que as velhas conexões saiam de cena. A tua nova versão precisa do espaço que a tua atual versão, que é também a tua antiga versão cansada, saia. Tu tá vivendo mais do mesmo e tu anseia por mudança. Tu já sentiu alguma coisa interna, só que tu não tá vendo mudar e tu te sente preso, tu te sente presa a um padrão antigo. Tu não quer mais isso, tu não quer mais esses pensamentos que te deixam cansado, que só trazem coisas negativas. Tu não quer mais essa versão. Então tu precisa ter coragem para seguir aquilo que o teu coração está falando, para que aí sim a tua velha versão saia e a tua nova versão seja construída, porque ela não vem pronta. Tu constrói no caminho. É o processo, é sempre o processo. Não é sobre o resultado em si, exatamente pronto. É o processo de chegar lá e pensar, caramba, eu já não tenho mais um resultado fixo. O que eu tenho é um processo forte. Olha só essa expressão. Eu não tenho um resultado fixo. Eu tenho um processo forte. E o processo só fica forte quando tu constrói. E tu vai construir com erros e acertos, cara. Se tu esperar o momento certo, ele nunca chega. Coisas clichês da internet que a gente está cansado de ouvir, mas que é real. Então, eu deixo aqui para ti essa mensagem. Eu acredito que tu tenha pegado a linha desse vídeo e eu desejo que a coragem faça parte do teu coração nesse momento. Eu desejo que tu faça uma coisa assim, ó, que está no teu coração e mesmo que depois tu não tenha constância, mas que tu tenha feito isso. Porque foi assim que eu comecei esse canal. Eu comecei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí eu não tive constância e aí eu postava muito espaçadamente. Só que tinha um caminho começado. Aí tu caminha que o caminho aparece. William, mas vai levar quanto tempo? O tempo deixa de ser um fator. É claro que tu pode refinar, detalhar, avançar, estudar o teu processo. É claro que tu pode fazer isso. É claro que é muito bom ter uma estratégia, mas tu tem que começar para entender a estratégia que tu quer. Se tu tentar criar o cenário perfeito com as estratégias perfeitas, tu não faz nada. E esse é um William experiente te falando, que sempre quis tudo perfeito e nunca fez nada.
E aí aprendeu com isso, depois de tanto penar, aprendeu. E agora está aqui, tentando passar um pouquinho disso, para despertar no teu coração o teu próprio jeito de viver, os teus entusiasmos pela vida, para te acordar e pensar, que top, eu tenho mais um dia para fazer diferente, eu tenho mais um dia para construir a minha nova versão. Eu vou ficando por aqui, porque a gente já está aí com mais de 25 minutos de vídeo. Eu gostaria de falar 1 hora sobre isso, e acredito que muita gente aqui também ficaria 1 hora escutando, se entusiasmando junto, mas o recado está aqui, vibrando o tempo todo. Até o próximo vídeo, minha gente. Um forte abraço. E caminha que o caminho aparece. A vida é top, a vida é top. Vamos lá.